Atos dos Apóstolos, capítulo 1, podemos ler a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 adiante. Assim diz a palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Alcedama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco,
testemunha de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 discípulos, aos 11 apóstolos. Aos 11 apóstolos, palavra do Senhor. Quem não leu o capítulo 1 já leu hoje. Deus te abençoe. Pode retomar o seu assento. Não vai escapar esse mês. Vamos ler todos os capítulos. Aleluia. Durante o mês de junho nós vamos tratar e vamos ouvir a voz de Deus concernente ao livro de Atos dos Apóstolos. E o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos várias lições de base, lições importantes para a vida com Deus, em comunidade e de forma individual, na missão que Deus dá a cada um de nós. E temos marcos muito importantes no livro de Atos, como a expressão que foi pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez no livro de Atos. Cristãos não é, na verdade, um nome que Deus deu para os filhos de Deus, mas é a forma como eles foram chamados em função do caminho em que eles seguiam, a mesma conduta, a linhagem de Cristo, e era visível os mandamentos, o caráter de Cristo sobre a vida daqueles que o seguiam, tanto em caráter como em manifestação dos sinais e maravilhas, e eles foram chamados de cristãos. Então não é um nome, é um título que entre eles se chamavam, e também não foi um nome que foi dado por Deus que vocês devem ser chamados de cristãos. Não. Deus nos deu outros nomes. A Bíblia diz no livro de João capítulo 1 que todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Dentro do evangelho que nós herdamos de Cristo através dos apóstolos e os pais da igreja, o nosso nome, nosso título é de filho. Cristãos é um nome dado em função da observação e o entendimento que o povo teve em função da vida que eles seguiam. Foram chamados de cristão. Mas não foi algo, nem um nome fundado por Cristo, nem tampouco por Deus, e nem em doutrina da igreja. Você não encontra isso, nem nas doutrinas Paulo enviar. Diga aos cristãos de Gálatas. Não. Até Paulo ele mencionava, diga aos santos que estão, aos filhos, aos servos. Então não é entre aspas, uma obrigatoriedade sermos chamados, segundo a palavra, de cristãos. É o que eles nos chamaram, não é o que Deus nos chamou. E nós encontramos também a expressão apóstolos no livro de Atos, porque foi também uma expressão em função da missão que eles herdaram de Cristo. Quando houve, no livro de Atos, encontramos a transferência de autoridade de Cristo para os seus discípulos. Na Bíblia eles eram chamados de filhos de Deus, santos e seguidores e tantos outros nomes. E o apostolado vai aparecer primeiramente como uma nomeação em função
da missão que eles realizavam. E só depois aprendemos que ela vai se tornar, e vamos descobrir que era um dos 5 ministérios que Cristo oferece para o corpo dele, para a igreja. O livro de Atos é muito importante para a igreja, porque no livro de Atos, onde a igreja de Cristo começa a ter expressão como comunidade, porque nos evangelhos nós encontramos Cristo como um verdadeiro evangelista, um verdadeiro apóstolo, aquele que foi enviado para pregoar o reino de Deus. E ele não tinha nem templos, não tinha casa de oração, até porque como judeu ele tinha que participar obrigatoriamente dentro dos cultos de Israel. Então Cristo como judeu era crente do judaísmo, mas dentro da sua missão ele era o enviado, o missionário, o apóstolo que Deus enviou para apregoar a palavra. E a partir do primeiro capítulo de Atos, nós encontramos a manifestação dos últimos 40 dias de Jesus com seus discípulos. E Cristo é apresentado na continuidade, porque nós sabemos que na verdade o livro de Atos é a continuidade de um histórico, ou de um evangelho enviado pelo médico Lucas, que nós conhecemos. Lucas, ele começa a descrever a vida de Jesus a partir do livro de Atos, e tanto que o primeiro versículo nós encontramos essa expressão que nós lemos aí, que fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado quer dizer que existe o primeiro tratado, esse é o segundo tratado, mas eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Lucas, o escritor, o médico de uma boa parte do livro de Atos, Lucas começa a apresentar o segundo tratado. Ele começa a falar e envia para um homem que nós conhecemos chamado Teófilo, que é o destinatário, é o receptor do livro de Lucas, porque Lucas, como médico, ele faz as investigações acerca daquilo que foi o começo da história de Cristo, como ele começou, o que ele pregou, como ele curou os doentes, como ele serviu o povo e como morreu. E Lucas agora começa a explicar a Teófilo no segundo tratado, que é o livro de Atos. Começa a dizer, como fiz menção no primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Então, Lucas, a partir do primeiro capítulo de Atos, traz-nos alguns pontos importantes de introdução para aquilo que seria o segundo tratado. E ele começa a mencionar que no evangelho que escrevi, que é o primeiro tratado, eu ensinei para você, Teófilo, tudo aquilo que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas também a ensinar. E é importante esses 2 verbos, porque são os 2 verbos que resumem o trabalho e a missão de Jesus em questões de fé e obras. Lucas começa a dizer, eu comecei a vos ensinar, ou comecei a ensinar acerca de tudo que ele não só fazia, mas o que ele também ensinava. Lucas traz 2 pontos e 2 pilares importantes de tudo aquilo que foi a vida de Cristo na terra. Ele começa a explicar primeiramente, não só do que ele fazia, mas também do que ele ensinava. Lucas, apesar de todos os sinais, apesar de todas as maravilhas que ele foi ouvindo, que ele foi investigando, de toda a história que ele foi recebendo, Lucas, ele não enfatiza apenas o ensino, ou os milagres, ou aquilo que ele foi fazendo. Lucas começa a dizer, eu trouxe para você, Teófilo, um Jesus equilibrado e completo. Por isso, no primeiro tratado, ensinei para você acerca do que não só ele fazia, mas acerca também do que ele ensinava. Lucas estava a dizer para Teófilo, o evangelho que eu investiguei e recebi, que estou a te passar, o evangelho aonde Jesus fazia, mas também ensinava, que são os 2 pilares importantes para quem deseja, para quem almeja andar com Deus,
porque a forma como nos foi apresentado o Evangelho determina como viveremos esse Evangelho. Por isso é tão importante não só vir à igreja, é tão importante vir à igreja, tanto quanto também o equilíbrio e a maturidade daquele que nos ensina. Nós aprendemos que os dons de Cristo são dados à igreja para o aperfeiçoamento, para a maturidade do corpo de Cristo. Então, quando falamos do ensino e do fazer, Lucas chama a minha atenção no sentido de trazer um equilíbrio na vivência que gera maturidade para todos aqueles que decidem andar com Deus enquanto em vida nesse mundo. Lucas fala sobre os dois pilares importantes, fazer e o ensinar. Não apenas escrevi o que ele fazia, mas também passei para vocês o legado do que ele ensinava. Porque a verdadeira vida com Deus, ela não se faz apenas no pilar do que Jesus fazia. A verdadeira vida em Deus, ela é feita do que ele fazia e do que ele ensinava. Porque isso traz equilíbrio para andar com Deus. Porque quando nós olhamos para o livro de Mateus, o livro de Lucas e Marcos, vamos perceber a expressão "e Jesus começou". Quando Jesus apareceu, ele começou a ensinar o Evangelho, o reino de Deus. Ele começa a ensinar o reino de Deus. Jesus, ele não começa por mais poder que ele tinha, ou que ele tivesse. Jesus não começou primeiramente a fazer. Jesus começou a ensinar. Por isso é que, mesmo ele saindo do deserto de 40 dias e 40 noites de oração e jejum, revestido de poder, com muita autoridade, com uma convicção espiritual muito acima. Mas a Bíblia diz que depois do jejum, Jesus não vai e começa logo a operar milagres. Jesus sai do deserto cheio do Espírito Santo e diz a palavra, e quando ele apareceu ensinando. E na medida que ia ensinando, diz a palavra, e os doentes eram curados. Porque existe uma maturidade na vida do crente que é gerada pelo ensino. Há uma grande diferença entre aqueles que vivem milagres de Deus, né, por conta de terceiros que Deus vai usando, e existe uma grande diferença entre aqueles que receberam primeiramente o ensino de Cristo. A vida verdadeira que nós herdamos em Cristo e que Deus deseja que cada um de nós tenha, não é uma vida de milagres atrás de milagres. O que Deus deseja da igreja é que a igreja tenha uma vida de maturidade pelo crescimento da palavra. Tanto que o apóstolo, ao dizer sobre os dons de Cristo, ele vai dizer, esses todos os dons, o pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista, vos foram dados para o vosso aperfeiçoamento. É para vos melhorar, não é para vos fazer viver de milagre em milagre, é para vos aperfeiçoar. E por que devemos levar com muita consideração essas duas expressões, tudo quanto ele começou a fazer e a ensinar? Porque a vida de quem só aprendeu a fazer, de operar, é totalmente diferente da vida de quem aprendeu pelo ensino que recebeu. A vida que nós recebemos de Cristo, a própria vida, ela é gerada e amadurecida pelo ensino que recebemos. Porque na verdade, como diz a Bíblia, se nós quisermos viver as mesmas coisas que Cristo viveu, se nós quisermos fazer as mesmas coisas que ele fez, Jesus vai dizer, vocês devem ser meus discípulos, me seguir. Quer dizer que há um grande mistério entre o seguir e o ensino e o operar. Na maioria das vezes, as pessoas que procuram pelo que Deus pode fazer, elas não têm tempo para se tornar o que Deus quer que elas se tornem. E quando nós nos prendemos apenas no que Ele fez e não no que Ele ensinou, nós conseguimos extrair dele os benefícios para o corpo físico. Mas quando nos focamos nele, no que ele ensinou, nós ganhamos a vida que ele tinha na terra.
Há uma diferença entre ser multidão e ser discípulo. Porque o fazer de Cristo pode ser para a multidão, mas o ensinar é só para quem deseja ser discípulo. O fazer o que ele fez e maiores obras do que ele fez não vem com a preocupação e a ânsia de fazer o que ele fez. Vem com o temor e a fome de receber o ensino que ele passou. Sabe por que as nossas igrejas hoje têm problemas de operar como Jesus operou? Porque nós não entendemos o caminho certo de se mover na mesma dimensão que ele operou. Porque o caminho certo de ganharmos a vida dele não é apenas irmos até ele por aquilo que ele pode fazer, é irmos até ele para aprendermos dele o que ele ensinou. O que ele fez pode trazer para ti alguns bônus da salvação. O que ele fez pode trazer para ti a cura, a libertação, trazer para ti uma profecia. Mas o que ele ensinou é que vai gerar a semelhança da vida que ele carregava quando ele estava aqui. Eu estou a procurar a palavra certa para entregar o que eu quero entregar, ainda não encontrei. Mas essa igreja está a me entender. Há uma dimensão maior como igreja. Deus não quer que nós sejamos apenas aqueles que vão viver a consequência do poder que ele tem. Deus quer que nós tenhamos a vida que ele tem. O que quer dizer que Deus não quer nos dar algumas coisas dele. Deus quer nos tornar o que ele é em plenitude. Porque há uma vida. Como é que eu encontro? Espírito Santo, me ajuda a entregar isso da forma certa. Porque no meu espírito não é isso. No meu espírito tem algo aqui que eu estou a tentar puxar. Aleluia. Por exemplo, entre alguém que entra para a igreja para receber alguma coisa de Deus e alguém que levou tempo para se tornar o que Deus quer que ele se torne, há uma grande diferença em maturidade e a forma de viver. O que ele fez, as operações do poder dele não geram em ti maturidade, geram em ti provavelmente testemunhos, e algumas vezes você fica maravilhoso, admirado, porque o que ele fez é a manifestação da sua grandeza. Mas o que Deus quer para a igreja não é mais uma igreja que está atrás do que ele pode fazer. Porque quem está atrás do que ele pode fazer, quando ter um problema, ele virá para Deus. Quando Deus fazer, depois ele pode ir embora, porque ele não ganhou o que Deus queria que ele ganhasse. Porque na verdade o que Deus quer fazer conosco é nos dar o ensino que vai construir o homem segundo a estatura do varão perfeito. Significa que Deus não quer ter uma igreja que quando está doente vai à procura dele. Deus não quer uma igreja que quando tem uma porta fechada vai à procura dele. Deus quer uma igreja que entendeu que é possível viver com ele apesar da porta estar fechada. Ou seja, não é sobre o que ele pode fazer, mas é sobre o que Deus me tornou pelo ensino que ele me deu. Significa que Lucas começa a apresentar para Teófilo: eu quero que você viva a mesma vida que ele viveu. Então vou te passar não só o que ele fez, mas eu vou passar para ti o que ele ensinou. O que quer dizer que quando você está diante de uma casa de oração aonde tem ensino, você está em uma casa onde o propósito é muito mais maduro do que uma casa onde só tem operações. Em uma casa onde só tem operações, porque a operação do poder dele gera nas pessoas um testemunho e admiração. Mas o que ele fez pode te viciar ao ponto de você se tornar dependente, tanto de Deus em poder e tanto dependente de homens. O que quer dizer que Deus não quer te dar o que ele fez apenas, porque o que ele fez, se ele dá o poder aos homens, te torna dependente de quem já tem a vida que recebeu de ensino. Quer dizer que a maior herança que um líder pode dar para o seu liderado não é contar apenas o que ele fez, mas é ensinar o que ele ensinou. Porque quando eu ensino o que ele ensinou, eu te torno independente do gabinete. Quando eu só faço, não sei se você está me entendendo. Quando eu ando com Deus e só te passo o que ele fez, você começa a ganhar muita admiração por quem é usado.
ao ponto de você entender que eu não preciso mais orar, porque já tenho alguém que quando tem um problema, eu vou lá socorrer, vou pedir ajuda para Deus fazer na minha vida, através do seu homem, o que ele fez. Mas quando eu não te dou apenas o que ele fez, mas eu te dou o que ele ensinou, eu estou a te levar a atingir o nível de Jesus, aonde você pode estar doente e mesmo sem ninguém te orar. Esse é o nível da independência dos homens, porque o que ele ensinou te ajuda a entender que não preciso de imposição para herdar a cura que é fruto da salvação. Eu, na minha casa, eu preciso entender que Cristo tem algo maior do que ele fez. Isso quer dizer que o maior em Deus não é o que ele faz, o maior em Deus é o que ele ensina. Porque quando você tem um Deus que só opera, é porque ele está a tratar como multidão. Você vai, depois vai ter problema, volta de novo. Mas quando você encontra um Deus que está preocupado em te ensinar, quer dizer que ele está preocupado em fazer o quê? Não operar milagres na tua vida. Quando você recebe o ensino, não é para te preparar para receber milagre. Quando você recebe o ensino, a tua vida tem a maturidade suficiente para compreender que há um espírito dentro de mim, que mesmo sem ninguém orar por mim, o milagre é automático dentro de mim. Porque a palavra que te é ensinada é a geradora, produtora dos sinais que você precisa. Significa que o ensino e o fazer devem andar juntos. Porque na verdade o fazer é o fruto do próprio ensino. Porque o ensino gera na pessoa a capacitação para quê? Para fazer. Por isso não podemos andar com um Deus que apenas faz, mas um Deus que ensina. E Jesus então começa a ensinar. Ele ensina. Teófilo, eu mandei para ti no primeiro tratado acerca de tudo que ele começou a ensinar e a fazer. Aleluia. Diga, vamos fazer, mas vamos ensinar. Então a maior coisa, outra vez eu falei, a maior riqueza que você pode ter de Deus é a palavra injetada no seu espírito. Jesus ensinou, e diz a palavra que ele estava no meio dos seus discípulos e eles conversando. Jesus fazia as últimas considerações nos 40 dias. Você já percebeu que tem algo misterioso na vida de Jesus? Antes dele começar seu ministério, ele vai para o deserto 40 dias e 40 noites de oração e jejum. E antes de subir ao céu, ele ainda fica com seus discípulos também 40 dias. Jesus soube começar e soube terminar. E ele não precisou terminar num túmulo para dizer que já tinha terminado. Terminou, ressuscitou, disse: terminei. E enquanto ele subia, está aqui. Aleluia. Alguém está aqui nesse lugar? Versículos: até ao dia em que foi recebido em cima. Diga, em cima. Sabe, a palavra, ela é tão importante para nós. O ensino é tão importante para nós, porque é através da palavra, é através do ensino que você vai descobrir que o Jesus que você serve foi recebido em cima. O Jesus do nosso evangelho está em cima. Como é que você vai conhecer e saber aonde ele está? E hoje nós temos pessoas que andam com um Deus que não sabem onde o Deus deles está. Mas Lucas começa a dizer: nosso Jesus, ele foi recebido aonde? Em cima. Quando você recebe essa palavra que o nosso Jesus foi recebido em cima, você vai descobrir que para alguns, e sem desprimor as viagens, aos turismos, sem desprimor aos símbolos que ficaram para representar o Jesus que nós adoramos,
Mas eu penso que todos os outros símbolos e objetos, eles foram apenas canais para facilitar o nosso entendimento sobre o que está em cima. Não deveria ser para nós o final de tudo. O Jesus que nós servimos tem uma geografia, tem uma localização. Ele foi recebido em cima. Para alguns ele ainda não veio. Para outros Jesus nunca existiu. Para muitos Jesus está no terço que usam, mas para nós está em cima. Nós adoramos um Deus, como disse Paulo, e Ele foi exaltado soberanamente. E Ele está muito acima de todo o principado. Paulo concorda com Lucas. Lucas disse, Ele foi recebido. Paulo disse, Ele está sentado em cima. O ensino é que te faz entender aonde lhe receberam, Ele permaneceu, não mudou de lugar. Ele continua em cima. O Jesus que nós adoramos, nossa vida não vai ser mais impactante se formos lá no túmulo dele. Também no túmulo não está mais lá. Nós sabemos aonde ele está. Ele está em cima. Aleluia. Nós sabemos aonde o nosso Jesus está. E ele está em cima. Aleluia. Até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Diga, depois de ter dado mandamento. Antes dele ser recebido em cima, ele deu o que? Mandamentos. Antes dele estar em cima, ele deu o que? Mandamentos. Depois de dar mandamento é que ele vai dizer, agora fica em Jerusalém para receber poder. Mas antes de te dar poder, primeiro te dei mandamento. Porque você não se parece comigo na operação do poder. Você se parece comigo na obediência dos mandamentos. A Bíblia diz, os meus seguidores são aqueles que me amam. E os que me amam operam milagres. Os que me amam profetizam. Os que me amam fazem revelações. Os que me amam obedecem os meus mandamentos. Quer dizer que você pode ser um grande operador de milagres e um grande desobediente. Poder não é sinal de que você é obediente. E nem sinal de que você lhe ama. Sinal do amor e sinal de que você lhe segue não é o poder que você recebe, é a obediência aos mandamentos. Fica em Jerusalém, mas o ficar em Jerusalém só apareceu no versículo 4. Primeiro ele deu o mandamento, depois disse, agora vamos buscar poder. Porque mandamento vem antes do poder. Sabe quando Deus primeiro deu poder aos discípulos, quando lhes chamou, tinham muitos problemas de caráter. Receberam poder, Jesus soprou sobre eles o Espírito e eles saíram, começaram a fazer milagres. Quando voltaram, só voltaram da cruzada de milagres e começaram já a discutir. Quem entre nós aqui é maior? Quem expulsou mais? Poder sem mandamento. Ficamos a discutir aqui quem é maior, quem é maior, quem é maior, quem é maior. E qual é o problema hoje? Nós queremos buscar poder sem primeiro entender que o mandamento vem antes do poder. Mas pastor, nós não estamos mais na lei. Não estou a dizer essa lei que você aprendeu com Moisés, porque a nova lei que nós recebemos, ama Deus de todo o teu coração. E esse mandamento foi escrito no teu coração, não está na tábua, está no teu coração. Se nós nos tornarmos uma igreja que busca primeiro o poder antes dos princípios e do mandamento, nós seremos pessoas cheias de poder, mas também cheias de arrogância. Cheias de poder, mas cheias com problemas no caráter. Deixa inverter tudo que nós aqui já aprendemos ao longo da vida. Você não é um grande homem de Deus quando tem muito poder. Você é um grande homem de Deus quando o teu caráter se assemelha muito ao de Cristo. Ser espiritualmente profundo não tem a ver com a unção que está na tua vida,
mas é quando alguém consegue olhar para ti e ver Cristo através da tua fala. Espiritualidade profunda em Deus não é quando você profetiza, começa a revelar nomes, é quando você sabe o nome que você adora, e quando alguém olha para ti consegue ver a mesma forma de falar. E nós durante muito tempo estragamos a igreja de Cristo porque começamos a ensinar para as pessoas de forma indireta que os grandes homens são os que muito operam. E quando vimos alguém a profetizar, a curar, a pregar de forma profunda para nós, ei, grande homem de Deus. E fizemos o quê? Invertemos o valor sobre quem para Deus realmente é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Daí nós começamos a valorizar mais os que pregam, os que profetizam, os que operam milagre, e começamos a deixar de lado os que verdadeiramente têm caráter semelhante ao de Cristo. Alguém está nesse lugar? Algo que eu aprendi com o livro de Atos nesse capítulo é que quem não está pronto para os mandamentos não está pronto para os poderes. Porque os mandamentos, os ensinos, os princípios vão confrontar teu caráter. Poder, sabe o que? O poder, se não for protegido pelos princípios de Deus e pela palavra, o poder pode ser o teu maior inimigo. Porque os mandamentos confrontam o teu caráter. Por isso, Jesus perdeu muitos discípulos no dia que ele começou a dar muitos princípios. Quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Nos princípios, ouça, no dia em que ele manifestou poder, se chamaram. No dia que ele revelou princípios, fugiram. Porque nós não entendemos que andar com Deus não é acerca do poder apenas que recebemos, mas é acerca dos princípios que herdamos dele. E deixa eu falar para a igreja, Deus não está à procura de pessoas com muito poder, porque poder é o que ele mais tem. A Bíblia chama ele de Deus Todo-Poderoso. Não tem outro todo-poderoso como ele. E é por essa razão que nós começamos a sujar a igreja, infelizmente. Começamos a sujar a igreja, e a sujeira, permita-me a expressão, a sujeira, a vergonha da igreja não começou com o ataque do ímpio. A vergonha da igreja começou com o comportamento desviado dos próprios filhos de Deus. Porque somos nós que começamos a levar desvios de caráter nas nossas famílias, nas empresas, nas escolas, e nós começamos a andar com Deus. Deus toca nessa área da minha vida, mas aqui não, aqui ainda estou conformado, eu ainda gosto desse lado da minha vida. Mas deixa eu dizer, o que mais alegra o coração de Deus não são os dias em que você manifestou muito poder, são os dias que você manifestou muita semelhança com o Filho dele através do teu caráter. Você sabia que Deus na Bíblia nunca se gabou de alguém que tinha muito poder na terra? Nunca. Você não vai ver, esse é meu filho tem muito poder. Mas todos que receberam elogios da parte de Deus foram elogios do caráter, nunca elogios do poder. Porque o que impressiona Deus não é a quantidade ou o impacto do poder que nós carregamos, mas é a semelhança do caráter. Você lembra quando Jó teve uma reunião em que Satanás apareceu dos filhos de Deus?
a forma como o livro de Jó é descrito. Quando Deus fala com Jó e diz: Jó, Deus fala: Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro. Quem menciona a quantidade dos bois, dos camelos que Jó tinha, é o escritor. Deus não disse para Satanás: viste meu filho Jó, tem muitos bois, né? Viste? Não. Deus disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, sincero, um homem que se desvia do mal. Numa reunião dos filhos de Deus, Deus parou para elogiar o caráter de Jó. E nunca a riqueza, só o caráter. Só o caráter. Declare comigo: em Deus, o nosso caráter é mais importante que o poder. E para quem está aqui nessa manhã, não só como filho, não só como servo, não só como ministro, não só como obreiro, se você tem um chamado a um ministério, entenda: o que Deus quer que você mais tenha é obediência aos seus mandamentos. E quando eu falo de mandamentos, não pensa nos 10 mandamentos, pensa na palavra, toda ela. É o que Deus quer. Porque muitos de nós, como filhos de Deus, temos envergonhado o nome de Deus com o caráter que nós manifestamos tanto dentro como fora da igreja. A nossa missão seria manifestar quem Cristo é. E nós estamos a esquecer quem Cristo é, estamos a manifestar quem nós somos. Mas o evangelho que nós herdamos não é para manifestar quem nós somos, é para manifestar quem Cristo é. A partir do momento que nós nascemos de novo, quem somos já não importa para o mundo, importa quem Cristo é. E tem sido o nosso maior problema. Encontramos pastores com muito poder, mas sem o caráter de Cristo. Crentes com muita oração, mas sem o caráter de Cristo. E eu não falo ainda em casa ou no trabalho, que é muito pior. Porque tem gente que só tem comportamento de crente na igreja, fora dela não tem nada. Porque quando nós nos parecemos com Cristo, a nossa fala denuncia com quem nos parecemos. O nosso andar denuncia quem estamos a imitar. A nossa forma de vestir denuncia com quem nos assemelhamos. Pedro não esforçou a falar tipo Jesus, era automático pela convivência. No mínimo, quem não se parece com ele tem um problema, não convive com ele. Porque tem gente que abraçou tanto o poder, abraçou tanto a igreja, mas não abraçou a Cristo. Abraçou tantos templos, mas nunca se redimiu, nunca se rendeu como templo que Deus precisa moldar. Por isso, deixa eu falar para alguém que foi chamado nesse lugar: não tenha pressa de se mover no poder sem primeiro ficar para ser moldado no caráter. Não tenha. Porque o poder que você recebe impressiona alguns dias, mas o teu caráter marca toda a vida. E entenda que as pessoas podem olhar para ti e desprezar o poder que você tem, quando já não conseguem ver o caráter que você deveria ter. Você sabia que o caráter que você carrega ajuda no poder que Deus te deu? O poder pode não desaparecer, mas as pessoas podem parar de acreditar. O que quer dizer que até a pregação que você prega, o programa que você faz,
As palavras que você libera, as pessoas podem não receber, não acreditar e não ter impacto sobre elas quando elas sabem o caráter que você carrega. Se há uma coisa que faz humilhar o poder que você tem, é o caráter. Não basta ser muito talentosa, tem que se parecer com Cristo. Não basta ser um homem que muito ora, tem que se parecer com Cristo. Não basta apenas buscar, Senhor, abra os meus olhos espirituais para ver. Nós ganhamos muitos profetas, muitas ovelhas, muitos crentes que a visão se abriu, mas o caráter não foi moldado. Infelizmente não foi moldado. São pessoas que aqui em cima te impressionam, mas fora daqui, ei, fora daqui, e deixa eu dizer para alguém nesse lugar: não queira se parecer apenas com Cristo no poder, porque a maior riqueza que Deus tem para a sua vida não é o poder que Ele tem. Por que muitos não querem passar no processo de aprender os mandamentos? Porque confronta os nossos hábitos, confronta os nossos defeitos. Você sabia que o poder que Deus deu pode atrair 5.000 pessoas e o caráter afugentá-las da mesma forma? A minha oração é que Deus comece a tocar os nossos corações. Deus começa a tocar o nosso caráter. A minha oração é que Deus comece a moldar, podar cada um de nós e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Tem lugares que Deus não vai levar pessoas que têm muito poder, porque tem lugares que você não vai conseguir manifestar poder. Tem lugares que Deus não vai te levar só porque você tem poder, porque você tem unção, porque você ora muito, porque lá não precisam de unção. Lá a pregação é caráter. Por isso, uma das coisas que eu muito oro, porque nosso poder pode dentro, mas nosso caráter funciona em todo lugar. Quer dizer que você pode impactar mais pessoas com caráter do que com a unção e o poder. Às vezes a unção que nós temos, usamos aqui para curar o doente, usamos aqui para os salvos, mas o caráter é para todos. Na escola teu caráter prega,
No trabalho o teu caráter prega. E caráter é algo que você nem precisa falar. Ele prega sem você falar alguma coisa. Teu comportamento prega para as pessoas. Prega. Prega para as pessoas. Por isso está a se encher. Está a ser moldado. Está a se encher. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1. Lucas a escrever, perceba que Lucas foi muito minucioso. Não sei se é porque era médico, trabalhou com muitos detalhes. Lucas começa a escrever sobre a vida de Zacarias. E Lucas começa a dizer: houve um homem da tribo de Levi, cujo nome era Zacarias, da tribo, e era sacerdote. E Zacarias era um homem íntegro, justo, reto, juntamente com a sua esposa. Que casal é esse? Casal que combina no ofício, combina no ministério, mas combina no caráter. Quando o teu caráter combina com o poder que Ele te deu, meu querido, só o estrago que você vai causar para o inferno. Quem não for impactado pelo que você pregou, a tua vida vai... Aleluia. Deixa que a unção case com caráter, porque mandamentos vêm antes do poder. Aleluia. Diga comigo: mandamento vem antes do poder. E é sobre isso que nós estamos a tratar nos dias, e vamos tratando durante o mês de junho. E Ele vai dizer: agora fiquem, agora receberam o mandamento, receberam a promessa, fiquem em Jerusalém. Agora podem ficar em Jerusalém. Estão conscientes dos mandamentos, dos princípios? Agora podem buscar poder. Porque o que eu quero que vocês sejam é testemunha. E testemunha tem que ter um caráter confiável. Como é que vocês vão me testemunhar se vocês forem hipócritas? Como é que vão ser testemunhas de um Jesus que foi humilde até baixar o mais nível baixo da vida, humilde até a sua morte? O poder que vocês vão receber, vocês vão fazer tantas maravilhas, mas agora que aprenderam sobre os princípios, podem se encher. O que é que diz a palavra? Que eles ficaram no cenáculo e eles começaram a orar. O mandamento não foi dado apenas para os 12 discípulos depois quando entrou o Matias. O mandamento foi dado num grupo onde as mulheres também estavam. Eram 120. Jesus desapareceu. As multidões desapareceram. Porque aquela multidão estava aí por causa de Jesus. Ainda não era por causa de Pedro, João e Tiago. O camarada que nos fazia lhe seguir desapareceu, mas o mesmo poder ficou. Mas agora os discípulos têm um grande desafio. Jesus foi, ficou só a igreja de 120. Você nunca deu conta quando há transferência de autoridade, muitos vão, porque os que estavam, já estavam por causa do caráter aprovado de quem estava lá em frente. Nós ainda não te conhecemos, ainda não nos convenceste que este é Deus. Vão começar a igreja com 120, agora vão receber poder. No dia que receberem poder, vão voltar os 120, mas para garantir que os 5.000 vão permanecer, não é só o poder que vocês receberam. Porque uma coisa é fazer cruzada para 5.000. Na cruzada não seguem teu caráter, na cruzada seguem teu poder. Agora, o que eu vos deixei não é cruzada, é igreja. Igrejas vocês vêm pelo poder, mas não ficam pelo poder.
Queremos ver como é que o Pedro, João e Tiago vão tratar as viúvas. Jesus tratou bem, agora queremos ver Pedro. Queremos ver como é que Pedro agora vai falar com as mães da igreja. Porque Jesus falava bem com as mães. Agora queremos ver Pedro. Queremos ver como é que João vai tratar bem ele jovem, vai tratar bem um outro jovem na igreja. Queremos ver se ele vai tratar as pessoas em função do poder que tem ou o caráter que receberam. Chegou uma altura que poder era demais. E poder demais, multidão é demais. 5.000, 7.000. Poder trouxe as pessoas. Mas diz a palavra que houve um tempo que o povo se reuniu e disseram: nós não estamos a gostar da forma como Pedro isso aconteceu na igreja. Não é de hoje. Era tanto o poder que eles se acomodaram com o poder e pensaram que liderar era só sobre o poder que eles tinham. E os que se levantaram primeiro não eram os de fora, de dentro. Os de fora começaram a falar: como é que esses camaradas estão a dar comida nos que estão desse lado, mas os daquela província não estão a lhes dar? Há tribalismo na igreja. O poder continuou. Agora estavam lá no teste do caráter. Já sabemos, Pedro mesmo já levanta paralítico. Já temos certeza que Pedro levanta paralítico. Temos certeza que João recebe visões. Temos certeza que Tiago também, quando ora, os demônios vão embora. Mas agora queremos saber o caráter. Ok, depois de você jejuar, pastor, agora tu a jejuar 10 dias. Ok, depois de você jejuar 10 dias, tens mais o quê? Pastor, já estou a começar a ter visões. Ah, ok, depois de ter visões, estás a ter mais o quê? Porque a família que nós ganhamos em Cristo não é apenas sobre o poder que nós recebemos. Quando você fala, você se parece com quem? As tuas respostas se parecem mais com quem? A tua boca. Ou só o teu espírito é que foi salvo, a tua boca não? Porque tem crentes que o espírito está salvo, mas a boca ainda é dele. Se abrir a boca para orar em línguas é falha, mas também se for para responder outra irmã é falha. Deus está à procura de uma igreja que, além de ser batizado no Espírito, também foi batizado no caráter. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso Paulo vai dizer: ao buscar os dons, não se esqueçam o caminho excelente. Aleluia. Quando Paulo fala do caminho excelente para buscar dom, ele não fala caminho excelente é jejum que você vai fazer. Paulo começa a dizer: o caminho excelente não é o jejum para buscar dom. Primeiro, o caminho excelente é o amor. Porque ter dom, poder, sem amor, você usa o dom para aparecer. Você usa o dom e a tua espiritualidade para mostrar que eu estou acima de ti. E deixa dizer que presentes Deus dá a quem busca. Só que nós estragamos o evangelho, pensamos que ter dom é ser maduro. Maturidade não é dom. Quer ver um crente maduro? É aquele crente que, quando é zombada, não precisa responder com zombaria. É um crente que não precisa revelar a sua dimensão espiritual. Você sabe qual é o meu nível. Se tem que saber qual é o teu nível, é porque não tem nível esse. Os que têm níveis nem falam. Quem tem nível? Diga comigo: dom é presente. Dom nunca foi sinal de maturidade. Por isso é que tem muita gente com dom, mas é bebê.
infantil gospel. Infantil mesmo. Tem dom, mas é que vocês não conhecem vários crentes com muito dom, mas infantil. Infantilidade no falar, infantilidade no fazer, infantil. Diga comigo, dom é presente. E a Bíblia diz, se você busca o dom, Deus te dá. E presente, até criança recebe. Ontem era aniversário do Yosef, 5 anos. Lhe deram um bué de presente. Não precisa ser mais velho para receber presente, porque presente nunca foi sinal de maturidade. Presente é favor. Deus te olhou e disse, isso aqui como pediu, toma, um favor que te fizeram. Mas não quer dizer que você é maduro. Mas Deus está à procura de uma igreja que deixa ainda o que Ele pode fazer. Sabe, as pessoas mais maduras que eu conheço hoje, que começaram com Deus e têm estabilidade, não entraram na igreja já preocupados em fazer. Passaram no processo do ensino, receberam a palavra. Estudo no grupo de oração, vai na igreja, mas estudo. Porque é isso que gera em nós a maturidade, o amor à palavra. E esse nível que Deus quer que a igreja atinja, o nível em que nós estamos a cultuar e cada um sabe qual é o lugar dele. Maturidade. O nível em que estamos a cultuar, uma palavra liberada, você entende, se foi liberada, Deus já está a fazer. Um nível de maturidade onde você percebe, eu preciso ser útil para o reino, porque o reino tem sido útil para mim. Um nível de maturidade onde você sabe que no silêncio Deus está a operar, na calmaria Deus está a curar, enquanto a palavra está a ser liberada, há mover do Espírito sobre nós. Um nível de maturidade onde você percebe que eu não preciso estar em um setor para ser um evangelista. Recebi a palavra e eu vou dar a palavra para quem precisa. Um nível de maturidade onde você percebe que dar para Deus o meu dinheiro não é porque me pediram, é porque eu entendi que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, e eu não faço favor, dar para ele. Maturidade.